Bem-vindos ao Nuclear IA Alagoas, o primeiro canal de podcast sobre medicina nuclear, criado por médicos nucleares, usando diversas ferramentas de inteligência artificial, dedicado a todos os que querem explorar os segredos e avanços desta fascinante área da medicina. Somos João Bruno de Oliveira e Luiz Guilhermo Roncallo e estamos aqui para desmistificar a medicina nuclear, compartilhar conhecimento de ponta e trazer as últimas novidades diretamente para você. Imagine um espaço onde a inteligência artificial se une à expertise médica para criar conteúdo claro, preciso e acessível. Aqui vamos falar desde os princípios básicos até as tecnologias mais avançadas, como PET-CT, terapias com radiofármacos e diagnósticos de precisão. Quer você seja um profissional da saúde, um estudante ou simplesmente alguém curioso sobre como a medicina nuclear está revolucionando o diagnóstico e o tratamento de doenças, este é o lugar para você. Juntos vamos explorar casos clínicos intrigantes, discutir pesquisas inovadoras e responder às suas perguntas sobre essa especialidade que une ciência, tecnologia e cuidado ao paciente. Então prepare seus fones de ouvido, porque no Nuclear IA Alagoas, a medicina do futuro está ao seu alcance. Vamos começar essa jornada? Aperte o play, inscreva-se no canal e junte-se a nós nesta aventura pela medicina nuclear, porque aqui, conhecimento e inovação andam de mãos dadas. Bem-vindos ao Nuclear IA Alagoas. Hoje vamos abordar uma parte realmente central do tratamento moderno do câncer de pulmão, o PET-CT. Isso mesmo. E você, que está nos ouvindo, provavelmente é um profissional da área médica navegando por esse campo complexo. Então, nosso objetivo hoje é realmente prático. Sim, queremos dar a você uma visão focada do valor que essa tecnologia traz na prática diária. Então, nossa missão neste podcast é extrair os principais insights sobre a utilidade do PET-CT no câncer de pulmão. Exatamente. Vamos nos basear em pesquisas, diretrizes e discussões sobre a prática clínica para nos aprofundarmos no diagnóstico, estadiamento, planejamento do tratamento e monitoramento da recorrência. E também abordar algumas aplicações mais recentes e principalmente as limitações. Com certeza, é preciso manter o equilíbrio. Certo, vamos começar. Primeiro, na avaliação inicial, você faz uma tomografia computadorizada e vê uma anormalidade pulmonar, talvez um nódulo ou uma massa. Como o PET-CT ajuda quando as coisas são incertas? Bem, este é um ponto forte. Para infiltrados, digamos, de 1 centímetro ou mais, onde a TC por si só já deixa você curioso, a PET-CT pode realmente aumentar a clareza. Como ela faz isso? Exatamente. É a combinação, certo? Sim, exatamente. É uma sinergia maravilhosa. A tomografia computadorizada mostra a anatomia, onde ela está, qual o seu tamanho. O mapa, basicamente. O mapa, sim. E então a PET adiciona a camada funcional. Ela mostra a atividade metabólica usando FDG, fluorodeoxiglicose. Certo. O marcador de açúcar ou glicose. E as células cancerígenas em geral são mais famintas, mais metabolicamente ativas, então tendem a absorver mais FDG. Portanto, uma alta captação geralmente indica malignidade? Muitas vezes sim. Você pode pensar nessa captação de FDG como uma demonstração do quão energeticamente ocupadas essas células estão. Anatomia ou estrutura da TC. Atividade metabólica do PET-CT. Mas nem sempre é preto no branco, não é? As fontes citam algumas nuances. Definitivamente não. Esse é um ponto crítico. Alguns tumores, os mais bem diferenciados principalmente, Aquelas que se parecem um pouco mais com células normais. exatamente, elas podem crescer mais devagar e podem não brilhar tão intensamente no PET-CT. Coisas como alguns carcinomas broncoalveolares, por exemplo. Então você pode perder algo, um falso negativo? É possível, embora menos comum em cânceres agressivos.
E curiosamente, uma fonte mostrou dados, um pequeno linfonodo intensamente ativo, mas sem SUV. O valor de captação padronizado. Certo, essa medida de atividade. Seu SUV era, na verdade, menor que o do fígado, mas no contexto de um adenocarcinoma pouco diferenciado, altamente sugestivo de câncer. Portanto, o contexto é fundamental. Mesmo uma captação moderada pode ser significativa, dependendo do tipo de câncer. Com certeza, especialmente com os tipos pouco diferenciados e mais agressivos, é preciso analisar o quadro completo. Certo, vamos mudar para o estadiamento. Câncer de pulmão de células não pequenas, CPNPC. O estadiamento preciso, usando TNM, é fundamental. Ela dita tudo, na verdade: abordagem, prognóstico, etc. T para tamanho do tumor, N para linfonodos e M para metástase. E parece que o PET-CT está realmente ganhando espaço por aqui, se tornando o método preferido. Sim, cada vez mais. As evidências apontam nessa direção, né? Comparada a TC isoladamente, a PET-CT é simplesmente mais precisa para determinar os estados T, N e M. E essa maior precisão não é apenas acadêmica, certo? Ela tem consequências reais para o paciente. Consequências enormes. Pode ser a cirurgia com intenção curativa versus terapia sistêmica paliativa. Muda toda a trajetória. Onde ela se destaca particularmente no estadiamento. Detectar a disseminação no tórax parece fundamental. Linfonodos mediastinais no centro do tórax e linfonodos ipsilaterais no mesmo lado. Mesmo os pequenos, aqueles que parecem de tamanho normal na TC. Sim, até mesmo linfonodos menores do que aquele limite típico de 10 milímetros que levanta suspeitas na TC. Se forem metabolicamente ativos, o PET pode detectá-los. Lembro-me de ver um exemplo nas fontes, um nódulo supraclavicular. É uma ótima ilustração. Acima da clavícula. Suspeitava-se apenas porque era hipermetabólico na tomografia por emissão de pósitrons. A tomografia poderia não ter detectado isso completamente se o nódulo não estivesse aumentado. Um caso clássico do PET-CT, encontrando algo que a TC não conseguiu. Exatamente. Agora, estágio M metástase. É subdividido em M1A e M1B. O PET-CT também ajuda a diferenciar esses fatores? Certamente pode. Para M1A, que inclui fatores como disseminação para a pleura, o revestimento pulmonar ou o pericárdio ao redor do coração, a OPET-CT pode ser muito útil. E nódulos no outro pulmão? Também, nódulos pulmonares contralaterais, potencialmente metastáticos, também podem ser detectados. O componente de TC ajuda a identificar essas lesões menores que o PET-CT isoladamente pode ter dificuldade para resolver. Essa sinergia de novo. Anatomia mais função. É o tema recorrente. Mas uma ressalva importante surge nas fontes. Só porque uma área do mediastino se ilumina no PET, não significa automaticamente que seja câncer, certo? Ponto crucial. Você precisa absolutamente de confirmação. Qualquer ponto metabolicamente ativo no mediastino deve ser biopsiado para citologia ou histologia. Prova microscópica. Exato, porque falsos positivos acontecem. Inflamação, infecção, eles também podem causar aumento da captação de FDG. Não se pode confiar apenas na imagem. Certo. Portanto, a precisão do estadiamento influencia muito as escolhas de tratamento. Diretamente. Ela nos ajuda a classificar os pacientes em termos gerais, em vias potencialmente curáveis e paliativas. E o PET-CT não serve apenas para o estadiamento inicial. Diretrizes como as do NCCN recomendam vigilância após o tratamento. Para recorrência ou novos tumores primários? Exatamente. O PET-CT é vital para avaliar a eficácia do tratamento inicial e para essa vigilância contínua. E se o câncer voltar? O PET-CT é novamente fundamental. Ajuda-se a definir a extensão da recorrência e pode orientar biópsias, se necessário, para entender com o que você está lidando agora.
As fontes também mencionaram algo quantitativo: volume tumoral metabólico, MTV. Ah, sim, MTV, isso é bem interessante. Não se trata apenas de se há captação, mas de quanto tecido é metabolicamente ativo. O volume total do tumor iluminado. Exatamente. E estudos, particularmente em pacientes com CPNPC em estágio 3 inoperável após quimiorradioterapia, demonstraram que um maior MTV residual, ou seja, mais tumor ativo após o tratamento, está associado a desfechos piores, especificamente pior sobrevida livre de progressão local. Então, é prognóstico. Medir essa atividade remanescente ajuda a prever se o câncer tem probabilidade de voltar a crescer naquela área. Essa é a implicação, sim. Estamos indo além da simples observação de imagens para quantificar essa atividade. E parece que há análises ainda mais avançadas no horizonte. Ah, com certeza. Coisas como radiômica, Extrair toneladas de dados de imagens que não conseguimos ver a olho nu. exatamente isso. E combinando isso com inteligência artificial. A esperança é construir ferramentas que possam prever o prognóstico ainda melhor. Talvez prever a resposta a terapias específicas. Território da medicina personalizada. Esse é o objetivo. Adaptar verdadeiramente o tratamento com base nessas análises sofisticadas de imagem. Fascinante. Certo. Além do estadiamento e monitoramento e o planejamento da radioterapia, o PET-CT desempenha algum papel nisso? Sim, especialmente no câncer de pulmão em estágio inicial. O FDG PET-CT pode ajudar a equipe de radio-oncologia a identificar linfonodos metabolicamente ativos, mas que parecem normais na TC. Portanto, potencialmente detectando uma disseminação que a TC não detectaria. Certo. E incluir esses nódulos quentes no campo de radiação poderia reduzir a chance de uma falha geográfica, basicamente deixar de detectar parte do câncer. Mas há uma questão prática, não é mesmo? A posição do paciente pode não ser idêntica entre a tomografia de tórax e a tomografia de planejamento. Essa é uma consideração fundamental, né? Você precisa absolutamente fundir as imagens do PET-CT com as tomografias computadorizadas de planejamento. O software permite isso. Para garantir que você esteja direcionando os feixes de radiação corretamente, considerando quaisquer pequenas mudanças de posição, Exatamente. E é preciso garantir que a dose de radiação chegue exatamente onde deveria. certo? Vamos monitorar a resposta ao tratamento de forma mais ampla e detectar recorrências. O FDG PET-CT parece ser fundamental aqui. E realmente é. É possível monitorar alterações na atividade metabólica do tumor para verificar se há recorrência. Conhecemos padrões típicos tanto anatomicamente, onde tende a recidivar, quanto metabolicamente. Mas interpretar tomografias após o tratamento parece complicado. Muitas mudanças acontecem apenas com a terapia em si. Extremamente complicado. Distinguir a inflamação ou cicatrização esperada após o tratamento da recorrência real do tumor é um grande desafio. Existem armadilhas conhecidas, Coisas que podem parecer câncer, mas não são. exatamente. E vale a pena notar que alguns estudos sugerem que após o tratamento inicial, os pacientes podem ter maior probabilidade de desenvolver metástases à distância, em vez de apenas recorrência local, Disseminadas em locais mais distantes do corpo. certo? E uma fonte até mencionou uma espécie de padrão bimodal para a ocorrência após a cirurgia, um pico no primeiro ano e outro pico menor no final do segundo ano. Padrão interessante. Certo, já abordamos muitos benefícios, mas precisamos falar sobre as limitações. Falsos positivos parecem ser um grande problema. Enormes. Inflamação e infecção são as principais culpadas. Elas fazem com que as células se tornem metabolicamente ativas e absorvam FDG, mimetizando o câncer. A tuberculose foi mencionada especificamente? Especialmente importante em partes do mundo onde a tuberculose é endêmica.
Um ponto crítico do PET-CT nessas regiões exige um índice muito alto de suspeita de tuberculose, não apenas de câncer. Isso reforça a necessidade de confirmação patológica. Absolutamente crítico, especialmente para linfonodos mediastinais ou qualquer local onde a tuberculose seja comum. A comprovação por biópsia é fundamental. E quanto aos falsos negativos? O PET-CT pode não detectar câncer? Sim, já falamos sobre os tumores bem diferenciados. Além disso, diferentes tipos histológicos são importantes, Diferentes tipos de câncer de pulmão sob o microscópio. certo? Adenocarcinoma, por exemplo, que é muito comum, às vezes simplesmente não absorve tanta FDG quanto, digamos, o carcinoma espinocelular. Por isso, pode parecer frio ou apenas levemente quente no PET, mesmo quando está presente. E metástases cerebrais? Outro desafio. O próprio cérebro utiliza muita glicose, por isso tem uma captação de FDG de fundo muito alta. Isso dificulta a detecção de metástases menores pelo FDG PET. Simplesmente não há contraste suficiente. Fatores técnicos também. O scanner, a dose, o tempo. Sim, todos esses fatores podem influenciar a qualidade da imagem e as medições do SUV. O tipo de scanner, a dose de FDG, o tempo de espera entre a injeção e a varredura, como o scanner corrige a atenuação do sinal. Tudo importa. Tudo importa. É por isso que os esforços de padronização, como os critérios EORTC, são tão importantes, buscando tornar os resultados mais comparáveis entre os diferentes centros. E mesmo como interpretamos os valores dos SUVs, não existe um único número mágico. Não. O limite máximo para SUVs costumava ser algo positivo. Geralmente em torno de 2,5 varia bastante entre os estudos. É um guia útil, mas você sempre precisa de correlação clínica. É uma ferramenta poderosa, mas não perfeita, né? Precisa de tratamento cuidadoso. Não poderia ter dito melhor. Integrado a tudo o mais que você sabe sobre o paciente. Olhando para o futuro, o campo não está parado. O que está surgindo, o que vem por aí para o PET-CT e o câncer de pulmão, É um momento realmente empolgante. Muito trabalho está sendo feito em busca de traçadores alternativos além do FDG. tentando superar algumas das limitações do FDG. Exatamente. Desenvolvendo traçadores que tenham como alvo diferentes vias biológicas ou moléculas específicas das células cancerígenas ou de seu ambiente. Coisas como receptores tirosina quinases. Proteínas envolvidas em sinais de crescimento celular. Sim, ou visando fibroblastos associados ao câncer, CAFs, as células ao redor do tumor que o ajudam a crescer. Esse foco no microambiente tumoral parece ser enorme na pesquisa do câncer em geral. E é. E esses novos marcadores que têm como alvo a proteína de ativação de fibroblastos FAP encontrada em CAFs. Marcadores como o galho 68 FAP. Eles parecem realmente promissores em estudos iniciais. Por que promissor? Eles parecem mostrar alta captação em muitos tumores, incluindo câncer de pulmão, mas com menos ruído de fundo. Uma melhor relação tumor-fundo, potencialmente tornando os tumores mais fáceis de visualizar. E há também uma versão F18. Sim, 18-fluor-FAP74, o que pode significar doses de radiação ainda mais baixas para os pacientes. Isso pode realmente mudar o cenário da imagem, talvez até mesmo da terapia no futuro, se conseguirmos atingir essas células. Uau! E já mencionamos a IA. É isso aí, né? O potencial é enorme. Usando aprendizado de máquina para analisar imagens de PET-CT, não apenas prevendo resultados, mas talvez até mesmo prevendo coisas como o status do PDL1. O que orienta as escolhas de imunoterapia? Exatamente. E existe até o conceito de PET sintético. Gerar imagens semelhantes às de PET a partir de tomografias computadorizadas. Como? Usando algoritmos sofisticados. Ainda é pesquisa, mas imagine se você pudesse obter informações equivalentes a PET
a partir de uma TC padrão, potencialmente melhorando o acesso e permitindo recursos como radiogenômica, vinculando características de imagem a mutações genéticas. Isso soa quase como ficção científica. E quanto ao hardware, scanners de corpo inteiro, Esses estão se tornando mais disponíveis. Eles têm uma área de escaneamento muito maior, o que os torna incrivelmente sensíveis e potencialmente mais rápidos. melhor resolução também. Sim, isso pode ser muito bom para detectar a disseminação de doenças, especialmente pequenas metástases ósseas, o que pode ser complicado. Portanto, muita inovação, mas também precisamos considerar o panorama geral, a perspectiva global. Com certeza. Fontes como a Comissão de Oncologia da Lancet realmente insistem nisso. Há uma enorme disparidade no acesso a exames de imagem, incluindo PET-CT, em todo o mundo. Especialmente em países de baixa e média renda. Exatamente. E melhorar esse acesso não se resume apenas a melhores resultados em saúde, embora isso seja fundamental. Também demonstrou ter benefícios econômicos significativos. Investir em capacidade de geração de imagem salva vidas e é economicamente viável. Um ponto crucial sobre equidade e acesso, Concordo plenamente. certo? Então vamos tentar encerrar. Vimos o PET-CT desempenhar papéis realmente cruciais no câncer de pulmão, caracterizando nódulos, fornecendo informações cruciais sobre o estadiamento, orientando as escolhas de tratamento e monitorando seu desempenho, e detectar recorrências caso aconteçam. É claramente uma tecnologia incrivelmente poderosa em nosso kit de ferramentas. Indispensável, na verdade. Mas, como já discutimos, precisamos sempre estar atentos às limitações, aos falsos positivos e aos falsos negativos. E há a necessidade absoluta de integrar os achados a todo o quadro clínico, a histologia e a tudo o mais. O contexto é tudo. E está claro que este campo está evoluindo rapidamente. Novos rastreadores, IA, análises avançadas. O futuro parece dinâmico. Com certeza. A forma como usamos o PET-CT está em constante aprimoramento e expansão. Então, talvez uma reflexão final para você, nosso ouvinte, refletir. Com o PET-CT se tornando cada vez mais sofisticada e a IA se tornando mais integrada, como você vê seu papel no tratamento verdadeiramente personalizado do câncer de pulmão mudando ainda mais nos próximos, digamos, 5 ou 10 anos? É uma pergunta fascinante. O potencial parece enorme. Definitivamente algo para continuar acompanhando. Obrigado por se juntar a nós nesta análise aprofundada sobre PET-CT e câncer de pulmão. Obrigado e até o próximo episódio.